Olá, como estão? Vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo. O momento crítico chegou, o Irã continua atacando, também um vulcão surpreende com uma erupção e outras coisas mais. Acompanhe tudo na nossa transmissão ao vivo. Se chegou agora, deixe seu like, compartilhe e veja a primeira imagem. De acordo com o que foi relatado, uma área industrial de Israel teria sido atingida. Um prédio em Beersheba, em Israel, segundo as informações. Vamos ver o que se sabe mais adiante. Mas, evidentemente, esse tipo de situação também surpreende. Outro assunto que chama a atenção é esse vulcão que aparece lá em uma ilha francesa, no Piton de la Fournaise ou Fortnite. Na verdade, seria da Fortuna, isso mesmo. De acordo com o que foi relatado, em 20 anos não se via uma erupção desse nível. Os fluxos de lava não haviam sido registrados nessa magnitude nas últimas 2 décadas, de acordo com o que relata o observatório desta ilha francesa. Outro assunto que também chama a atenção é o que está acontecendo no Irã, porque há um problema, não é? Quando se tem um objetivo de guerra, neste caso, o objetivo é tentar tirar a possibilidade de que os iranianos tenham armas nucleares. Mas Rafael Grossi muda a perspectiva desta vez e chama a atenção com o que ele disse. Agora mesmo, ele afirma ou reconhece que, o Irã realmente teria sofrido um golpe duro. Isso pensando que sim, instalações nucleares foram atacadas e que elas foram danificadas. Em um novo relatório, que bom, surpreendeu e por que surpreendeu? Bom, porque é preciso lembrar que até alguns dias atrás se afirmava que as instalações nucleares dos iranianos continuavam intactas. O que se sabe? Vamos ao detalhe disso. O chefe nuclear da ONU alerta que os ataques não acabaram com o programa nuclear, mas sim que o afetaram. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, aliás, de origem argentina, confirmou que o programa nuclear do Irã sofreu danos enormes após os ataques às instalações. No entanto, aqui fica interessante porque ele alerta que nem tudo foi destruído, o que significa que o Irã ainda mantém capacidades nucleares importantes, ou seja, que o objetivo da guerra ainda não foi alcançado. Pelo menos um dos principais. Existem 2 grandes objetivos neste conflito: acabar com o regime dos ayatolás, o que parece complicado, pelo menos por enquanto, e acabar com o programa nuclear dos iranianos. Também é um tema difícil porque estão subterrâneas pelo menos boa parte das instalações. Permitam-me só ir tomando um café aqui com vocês e vamos aos detalhes. Segundo o que foi relatado, a informação extra que foi dada é que o ponto mais alarmante do urânio enriquecido armazenado em Isfahan poderia ser suficiente para fabricar entre 10 e 12 armas nucleares. Isso mudaria completamente o equilíbrio estratégico no Oriente Médio. A partir daí, se o Irã tivesse armas nucleares, pelo menos os países ao redor ficariam realmente preocupados por ter um país que muitos deles consideram inimigo e que estaria armado até os dentes. Agora, a Arábia Saudita já sinalizou que, se o Irã tiver armas nucleares, eles também vão adquirir armas nucleares imediatamente. Eles têm o dinheiro e têm a capacidade técnica, mas até o momento não possuem armas nucleares. Vale lembrar que a Arábia Saudita pesquisa e trata a questão científica com seriedade há anos. Para avançar, eles têm um programa espacial, já colocaram uma sonda em Marte. Vamos lá, a Arábia Saudita também é um país que está apostando em tecnologia, mas o Irã também está, e obviamente Israel, só que Israel tem armas nucleares. Sempre surge a pergunta, por que alguns continuam e outros não? Esse debate é constante. Mas aqui o que é importante é que quanto mais países têm armas nucleares, e principalmente com regimes que buscam expandir uma religião, então obviamente você começa a pensar. Um tema que Grossi e Rafael Grossi mencionaram é que rejeitam, digamos, essa ideia de que o programa nuclear já acabou completamente, ou seja, que o programa ainda está parcialmente lá. Ele diz que o grande debate é sobre o significado disso. O Irã vai aceitar suspender o enriquecimento, pelo menos por alguns anos, como parte de um acordo, de um novo acordo? Voltamos aos famosos ciclos que se repetem.
para ver por que o acordo foi rompido, já havia um acordo. O Irã permitia que especialistas entrassem para verificar se não havia um programa nuclear de armas e tudo era vivido em paz. Isso foi conseguido na época do Obama, quem rompeu esse acordo, e por causa disso estamos com esse problema agora no planeta. Donald Trump, no primeiro mandato, como o acordo foi rompido, eles atiram em Soleimani, eliminam o segundo personagem mais importante da área militar da Guarda Revolucionária. E a partir daí a situação vai se complicando, porque o Irã se fecha. O Irã também é preciso reconhecer que, para negociar, sempre é muito ambíguo, diz uma coisa, mas faz outra. Então, dos dois lados, vê-se como há uma impossibilidade de diálogo. E parece que isso, bem, simplesmente não vai ter possibilidades até que um acabe destruindo o outro. Basicamente está em jogo todo o regime do Irã, ou seja, está em jogo a existência como regime, não da população, hein? Mas como regime, está em jogo a existência. Mas isso que surgir de novo não necessariamente significa que será melhor. Bom, isso a gente não sabe até que aconteça, se é que vai acontecer, mas sim. Também insiste que a única solução real é um acordo internacional com inspeções. E provavelmente ele está certo, ou seja, é a única possível, porque até agora, pelo menos por perto, não se vê a queda do regime. Olha, se acontecer, então tudo bem. Esperamos que o próximo regime ou o próximo governo não se interesse por esse assunto de se armar com questões nucleares e tudo mais. Tranquilo, mas também não sabemos. Por isso, o que diz a franquia é isso. A única possibilidade real agora é chegar a um acordo e permitir que a AIA, esse organismo atômico, possa revisar e ver de perto o que está acontecendo lá dentro. Outro assunto que também chama a atenção e que, infelizmente, é muito lamentável. O que está acontecendo agora mesmo em Teherã é que na capital estão sendo relatados, neste momento, uma série de julgamentos. Atenção! Com isso, o regime iraniano está ordenando julgamentos que praticamente estão mandando eliminar mais jovens que protestaram contra o regime. Irã ordena julgamentos sem indulgência e ameaça com execuções em plena guerra. Ordenaram julgamentos imediatos, sem nenhum tipo de indulgência para cidadãos acusados de traição, no contexto da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O chefe do Poder Judiciário, Gomozai Mohasseh Ajei, advertiu que os acusados podem enfrentar pena de morte se forem considerados culpados. Assim, dessas. As autoridades iranianas também afirmam que esses processos buscam garantir, segundo eles, a segurança psicológica da população em meio ao conflito. Imaginem, para que todos fiquem tranquilos. Eles vão eliminar aqueles que discordam de quem? Do Ayatollah, do primeiro, do líder supremo ou como quiserem chamar. Não é verdade? É impressionante o que está acontecendo. Aliás, outras questões que também são impressionantes são o que está acontecendo no conflito lá no Líbano. Afirmam em Netanyahu que ordenaram ao exército de Israel expandir a zona de segurança do Líbano. Isso já é oficial, porque já haviam alertado que estão pensando em um novo cinturão de segurança, por assim dizer. Isso é na fronteira entre o Líbano e Israel. Aqui, neste trecho, o que eles vão fazer é avançar ainda mais nesse cinturão. Ou seja, tomar, digamos, mais um pedaço do Líbano e, bom, em teoria, empurrar o Hezbollah ainda mais para trás. A controvérsia é se isso não seria uma forma de tomar território do Líbano. O Líbano está em alerta vermelho porque não quer o Hezbollah, mas não conseguiu lidar com o grupo. E o que Israel diz, justificadamente, também é: olha, acabei de receber centenas de foguetes neste último mês. Como assim eu não vou fazer nada? Então, está uma disputa tremenda. Mas já Netanyahu saiu para esclarecer ao primeiro-ministro sobre o que foi dado como uma ordem. E é, bem, a parte mais controversa, uma ordem de ampliação. Ele diz: o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou ampliar a zona de segurança no sul do Líbano. País, como vocês sabem, fica colado e tem costa com o Mediterrâneo, né? A decisão busca afastar ao máximo a ameaça dos mísseis e foguetes do Hezbollah.
Netanyahu também afirmou que a medida faz parte de uma nova estratégia militar para mudar a zona de segurança em 3 cinturões de segurança, que é em territórios onde operam seus inimigos, Líbano, Síria e Gaza. Isso foi o que ele disse. Um tema tremendo, um tema que entra em controvérsia, evidentemente. Porque também os que estão do outro lado dizem, bom, estão tomando, tirando um pedaço de terra, e bom, é aí que está a disputa neste momento. Bom, já é oficial. Um venezuelano sancionado, este indivíduo não, este é Maduro, este que está aqui. Um oficial venezuelano que, por sinal, é sancionado pelos Estados Unidos, foi nomeado como diretor da inteligência da Guarda Nacional da Venezuela. Isso deve estar acendendo os alertas nos Estados Unidos, porque, no final das contas, estrategicamente, o que fez Desi Rodrigues em uma posição de fraqueza, no sentido de que, bem, tinham tirado Maduro à força, muito rápido e praticamente sem consequências para os Estados Unidos. Bem, diz Desce, bem, esse flogístico operando, né? Mas ao mesmo tempo, ela está fazendo seus movimentos para tornar o regime que ela comanda agora mais sólido. No final das contas, ela também não foi eleita, e no final das contas também, pois ela fez parte do madurismo, do chavismo, de como quisermos chamar. O regime de Maduro nomeou na época o general Vladimir Humberto Lugo como novo. Bem, o regime da Desce seria não, na verdade o regime da Desce. Ele coloca ou nomeia esse personagem, Humberto Lugo Armas, como novo diretor de inteligência da Guarda Nacional Bolivariana. Ele, em 2017 ou desde 2017, foi sancionado por sua participação em ações na Guarda Bolivariana, a Guarda Bolivariana. Indivíduo que está aqui. Então, pois bem. Ele também foi acusado pelo Ministério Público venezuelano por violações de direitos humanos após o ataque ao Palácio Federal Legislativo naquele ano. Naquele episódio, grupos de choque invadiram o parlamento e agrediram deputados da oposição, enquanto Lugo chefiava o comando de segurança. Testemunhos na época afirmam que sua ascensão dentro da Guarda Nacional se deveu justamente à lealdade e ao radicalismo em favor do regime. É uma pessoa já radical, alguém que demonstrou ser muito duro e que agora é o responsável pela inteligência. Imaginem só, esse movimento acontece em um momento político extremamente delicado para a Venezuela. A direção de inteligência é fundamental, controla as informações, a contra-inteligência, o monitoramento político, a segurança interna. Vamos lá, essa é a forma que Rodrigues Del Ciro, Rodrigues ou os Rodrigues estão encontrando para solidificar o poder naquele país. Um tema tremendo que, bom, vai precisar ser analisado. Mas aqui a grande pergunta que eu faço aos amigos que nos assistem lá da Venezuela, ou venezuelanos de fora, que por sinal é surpreendente, mas sim, o assunto sobre o que vai acontecer com as próximas eleições na Venezuela realmente esfriou bastante. Muita comunidade venezuelana que costumava nos escrever frequentemente sobre esse assunto. Eles estão, pelo menos para nós, nos perguntando: o que queremos? O que vai acontecer no futuro com o regime? E também vendo que algumas mudanças que acontecem talvez sejam apenas migalhas, mas são coisas positivas que têm sido vistas dentro desse movimento que faz Trump. Mas por outro lado também com a ideia de, bom, e para onde vai ser o futuro da Venezuela, né? Qual vai ser o futuro? Como esse governo vai se reestruturar? Vai ficar como era antes? Todos os olhos estão voltados para lá, há muitos meios de comunicação e muita gente observando qual é o futuro da Venezuela, muita gente que quer voltar, mas que ainda não sente confiança nisso. Esse tipo de notícia, onde veem que pessoas radicais do regime anterior, que digo, fazem parte do mesmo, não começam a se posicionar em áreas tremendamente chave, únicas, importantes, para um futuro de, insisto, um regime que não quer cair de jeito nenhum. Outro assunto que também chama a atenção é o que aconteceu com essa universidade que fica em Beirute, no Líbano. A Universidade Americana de Beirute teria suspendido as aulas
São aulas presenciais, pelo menos suspensas, porque o regime iraniano ameaçou todas as universidades americanas que estejam no Oriente Médio. Houve uma situação, uma parte da Universidade Tecnológica de Teherã, que aparentemente teria sido atingida por um drone ou por um míssil. E a partir daí, eles dizem que possivelmente vão atacar essas universidades. A Universidade Americana de Beirute suspendeu todas as aulas presenciais e passou para o modo virtual, pelo menos pelos próximos dias, após as ameaças dos iranianos. O aviso vem diretamente da Guarda Revolucionária, que lhes disse que eles seriam alvos, que eles poderiam atirar contra essa universidade, um assunto evidentemente muito sério. O Irã fez esse alerta e acusa os Estados Unidos e Israel de bombardear a Universidade de Teherã, dizendo que os iranianos não poderiam frequentar a universidade. E o assunto, bom, aí está o assunto, pelo menos nele, é algo muito sério. Ese asunto, otro punto de aparte. O Irã fez um alerta, e a Universidade do Irã também fez um alerta e acusa os Estados Unidos de bombardear a Universidade de Teherã. O Irã fez esse alerta e acusa os Estados Unidos de bombardear Teherã. O Irã fez esse alerta em Teherã aos europeus que veem como a cada semana, a cada 2 semanas, acontecem ataques importantes contra a cibersegurança do continente. A Comissão Europeia confirmou que sofreu mais uma vez um cyberataque contra a infraestrutura digital. Concretamente, na plataforma em nuvem que sustenta o portal Europa UE. Além disso, o ataque, que foi detectado desde 24 de março, só veio a público agora, na qual, segundo a própria comissão, o ataque não interrompeu totalmente o funcionamento dos sites. Foi um ataque mais silencioso, no qual eles iam obtendo e roubando os dados, basicamente tentando captar todas as informações possíveis, sem que fosse percebido e sem derrubar os sistemas da página do portal. Então, o portal aparentava funcionar normalmente, mas eles estavam obtendo todas as informações. A primeira investigação indica que os atacantes podem ter extraído dados, embora isso ainda não tenha sido confirmado, nem se saiba exatamente quantos dados foram levados. Mas eles acham que foi para esse lado, é nisso que acreditam que o ataque teria se concentrado. Europa UE não é um site qualquer, é a porta de entrada para serviços de registro, assinaturas, alertas e sistemas administrativos da União Europeia. Por isso é importante, embora até o momento não haja suspeitos, pois evidentemente isso parece um ciberataque, pois é um tema de geopolítica, ou seja, um assunto que pode ter relação com um dos países que tem estado em confronto ultimamente. Para os europeus, vamos a outros assuntos também importantes. Em outros assuntos. Também há um incêndio florestal em Nozar de la Vera, em Cáceres, isso lá na Espanha. Vamos ficar atentos para ver como evolui. Esse tema é um assunto evidentemente importante também em outros assuntos. Tiger Woods, que teria sido detido por dirigir sob efeito de álcool, já foi liberado. Ele ficou 8 horas atrás das grades. O ex-golfista número 1 do planeta, pois já foi liberado. Não é a primeira vez que ele tem problemas relacionados ao álcool e dirigir esse tipo de coisa. Isso também chama a atenção hoje. Vamos então para outros assuntos importantes. Vejam o que está acontecendo, desta vez em Teherã, no Irã. Vamos aos detalhes. Nas últimas 24 horas foi reportado o seguinte. Isso foi divulgado pela própria conta da IDF, as Forças de Defesa de Israel, que mostram esse ataque. Nas últimas 24 horas, mais de 150 aviões de combate foram utilizados para atacar instalações de infraestrutura, de acordo com o que foi reportado, em direção ao Irã. Também foram utilizadas mais de 120 munições diferentes em ataques contra instalações de infraestrutura de Teherã. Os alvos incluem uma instalação para o desenvolvimento de componentes críticos para mísseis balísticos, uma instalação utilizada para as indústrias militares do CGRI, ou seja, da Força da Guarda Revolucionária,
Não, que também, bem, estariam operando nesse sentido, não, isso também. Bem, é importante comentar, não é parte também do que está acontecendo agora mesmo, não outros assuntos, não outros temas. O que também chama a atenção é o que está acontecendo nas últimas horas. Neste relatório feito pela OIE, o Organismo Internacional de Energia, a sua amiga que mencionei no início confirmou por meio de imagens de satélite que as plantas de produção de água pesada de Condodab, que fazem parte do complexo nuclear de Arak, no Irã, sofreram danos graves e já não está mais operando, né? Ou seja, isso já foi confirmado por eles mesmos, já não está mais operando essa planta. Isso é fundamental, é muito importante que se saiba, porque esse seria um dos principais objetivos dos Estados Unidos e de Israel nesse conflito. Não é um tema, mas evidentemente também é importante, né? No final das contas, bom, fiquem atentos ao que acontece em todos os lugares. Mas também gosto de comentar por aqui, de vez em quando, algumas curiosidades. Como o que acontece com os passaportes. Os passaportes têm um ranking de quantos países aceitam um passaporte para você sair para outro país, né? E para dar um exemplo, desde 2006 o passaporte inglês, ou seja, os que são do Reino Unido, segundo o que se comenta, isso, aliás, é reportado pelo Passport Index. Org, o Passport Index. Org é uma organização que estuda o quão poderoso é um passaporte ou não. Ou seja, o quanto você pode fazer com o seu passaporte, ou seja, o quanto você pode viajar, para onde você pode ir, etc, etc, não é? Quão difícil e caro é conseguir? Os preços dos passaportes costumam variar muito entre países. Mas no caso do Reino Unido, por exemplo, em 2006, o Reino Unido tinha o terceiro passaporte mais poderoso do mundo. Em 2010, foi o passaporte número 1 mais poderoso do mundo. E como está esse passaporte agora? Em 2026, é o número 6, ou caiu para o sexto, né? Ou seja, de ter estado em primeiro lugar em 2010, agora é o sexto, caiu. Em que país pode visitar o Reino Unido? Pois é isso que acontece com as mudanças de política de alguns países. Por exemplo, o México em 2006 estava na posição 31. Olhem, em 2006 estava na posição 31. Agora reparem, enquanto aumentou, o passaporte mexicano está na posição número 20, ou seja, isso significa que mais países aceitam a entrada de mexicanos sem nenhum tipo de visto. Por exemplo, para o México, 95 países podem entrar sem nenhum tipo de visto, apenas com o passaporte. E aí, depois tem outro grupo de mais de 40 países em que você precisa de uma permissão, tipo pagar $20 ou algo assim, e pronto, você entra. E depois tem um grupo pequeno de países, como por exemplo Estados Unidos e Canadá, que já exigem um visto um pouco mais complexo. Não, mas olha, o ranking não está nada mal, sinceramente, não foi nada mal. Se vocês quiserem e tiverem interesse no relatório, a gente pode fazer para vários países. Me avisem, por favor, e a gente comenta à noite para conversar aqui com toda a comunidade do Asterilo. E ver então como está a Argentina, como está a Colômbia, como está o Brasil, né? E assim podemos passar por diferentes países, não para só um pouco e entender como está esse ranking. Acho interessante. Vamos também para outros assuntos, não, outros assuntos também interessantes, curiosos. Vejam só, foi feito um estudo que acho interessantíssimo compartilhar aqui com a comunidade, no qual descobriram qual é o exercício que mais ajuda a dormir. No final das contas, é um problema que se vive muito em várias partes do mundo. Acho que todos nós já passamos por isso, de ter dificuldade para dormir e assim por diante. Bom, então é feito um estudo. Isso é o que os cientistas chamam de meta-análise, ou seja, eles reúnem estudos de várias instituições científicas. Eles juntam todos os estudos de diferentes anos, mais ou menos recentes. E aqui, nesta ocasião, eles juntaram ou analisaram 30 estudos controlados com 2.500 pessoas com distúrbios do sono em diferentes países. Sim, este estudo identificou qual é o exercício mais eficaz para melhorar o sono a longo prazo. Sim, e eles garantem que não é o que as pessoas pensam. Aí vai, ou seja, não é. Ou seja, o resultado
Eles garantem que entre os mais destacados estava o Tai Chi, por exemplo. Mas qual teria vencido? De acordo com os cientistas e pesquisadores da Universidade de Esportes de Harbin, na China, que é uma potência, dizem que essa universidade é referência em pesquisa científica nessa área, o resultado foi claro e por uma grande margem. Eles estudaram todos os tipos de esportes, musculação, corrida, caminhada, etc. O yoga de alta intensidade, não qualquer yoga. O yoga de alta intensidade foi o exercício que, de longe, mais melhorou a qualidade do sono. Extremamente. O mais surpreendente é que não eram necessárias sessões longas. Menos de 30 minutos 2 vezes por semana já bastavam. As melhorias eram surpreendentes. Os efeitos positivos começaram a ser notados a partir da 8ª semana e dali em diante a prática ficava cada vez mais evidente, diz ele. Caminhar, por exemplo, ficou em segundo lugar, o que também não é nada ruim, né? E é muito simples, não é? Caminhar ficou em segundo lugar, como o exercício mais benéfico para dormir melhor, seguido do treino de resistência, está bom? Esses 3 lugares são yoga, caminhar e treino de resistência. Isso foi o que foi feito como estudo para descobrir. Segundo essa universidade chinesa, os efeitos, dizem, duram mais ou menos o mesmo nos outros exercícios entre a 8ª e a 10ª semana. Os benefícios são surpreendentes. No entanto, os especialistas alertam que não existe uma solução universal que deve ser testada, que não funciona da mesma forma para todas as pessoas. Então, é um tema que eu acho que pelo menos é interessante para se considerar. Eles afirmam que a descoberta será apresentada em estudos e revistas científicas para análise de outros especialistas. E assim isso se torne parte da... Vamos seguir como na recomendação médica mundial, mas isso vai passar por um processo. Aqui eu adianto para vocês que esse é pelo menos o enfoque que eles têm. Vamos ver, obviamente, outras opiniões, mas eu digo, me parece bastante lógico. Pelo menos que estejam entre os primeiros lugares do yoga, tai chi, caminhada e exercícios de resistência. Não, quer dizer, eu também. Existem diferentes tipos. Um é a resistência cardiovascular. Correr, trotar, nadar, ciclismo, pular, corda, subir escadas, dança, aeróbica. Tudo isso estaria entre os primeiros lugares, o que também é muito amplo, né? Mas não está a resistência muscular, que seria o que chamam de calistenia. Agachamentos, pesos, abdominais, burpees, todo esse tipo de coisa. E depois tem outro assunto, que é a resistência, mas em outro nível, que são métodos muito eficientes, como o HIIT. Obviamente não é uma recomendação. Cada um veja do seu jeito, do seu estilo, procure um especialista e veja o que funciona para você, porque cada pessoa é um mundo. Não, bom, vamos, outro assunto. Daqui a pouco vem outra atualização. Tem muita informação para nós, o domingo é o dia mais ativo, veja só, sempre o domingo é o nosso segunda-feira. Pode acreditar, né? Então, tem muita informação, então em breve voltamos com outra atualização. Fiquem bem, tenham um excelente domingo, um excelente final de semana, nos vemos em breve.